Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Jair Ventura não é mais o técnico do Juventude, ele foi demitido depois da derrota por 4-2 para o Flamengo no Maracanã. Juventude que vem numa sequência grande sem vitórias e inclusive caiu para a zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 34 pontos. Autor de um dos gols da vitória do Grêmio contra o Atlético Goianiense, Soteldo segue causando nas noites gaúchas. E quem fez essa revelação foi Renato Gaúcho. O treinador do Grêmio disse o seguinte, após a vitória contra o Dragão, abre aspas, não é fácil trabalhar com o Soteldo, mas eu sei lidar. Todo o trabalho que ele dá em dobro para os adversários. Fecha aspas, Soteldo, que pertence ao Santos, está emprestado até dezembro, mas não permanecerá no Grêmio. Por falar no Santos, queria contar que o Peixe venceu o São Paulo por 3-2 na primeira partida final do Campeonato Paulista Sub-17. O jogo aconteceu na casa do Santos, a volta será no CT de Cotia. Para completar, hora de falar sobre o Botafogo, que venceu o Red Bull Bragantino, é aquela típica vitória de time campeão. Empate em 0-0 em Bragança, onde recentemente o Palmeiras deixou 2 pontos, coisa não ia bem, o Botafogo tinha dificuldade em criar, até que no finalzinho da partida, depois de uma bola cruzada da esquerda, o Gregory, o grande jogador do Botafogo nessa partida, marcou de cabeça a vitória por 1-0, que permitiu ao Botafogo abrir 3 pontos de vantagem para o Palmeiras. Os times ainda se enfrentam, na teoria, na antepenúltima rodada, mas esse jogo deve ser antecipado. E essa vitória contra o Red Bull Bragantino fez da campanha do Botafogo em 2024 a melhor da sua história desde que o torneio passou a ser disputado em pontos corridos. O Botafogo chegou a 64 pontos, a mesma pontuação do brasileiro do ano passado. Com uma grande diferença, o Botafogo, às 7 rodadas do fim nessa temporada, já tem mais vitórias do que no ano passado. Então, a campanha desse ano é superior à do ano passado, com a lembrança de que o Botafogo havia feito um baita primeiro turno no ano passado, dando todos os indícios de que seria campeão, com um declínio gigante no segundo turno. Pergunta que eu quero deixar para você é, você já confia no Botafogo de 2024? Dá para dizer que esse time é favorito ao título do Campeonato Brasileiro ou vai dar Palmeiras? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, cada vez mais distante do sonho de jogar a Libertadores da América na fase de grupos. Você sabe que apenas os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro têm direito a escapar da pré-Libertadores. Tricolor que só empatou com o Criciúma em 1-1 em Criciúma nesse sábado, viu o Flamengo se distanciar e o Internacional ultrapassar o Tricolor. Nesse momento o São Paulo é o 6º colocado com 51 pontos, o Internacional tem 52 e o Flamengo tem 54. Como observação importante, Internacional e Flamengo têm um jogo a menos e eles se enfrentam nesse meio de semana em Porto Alegre. Qualquer resultado é ruim para o São Paulo. Então talvez o menos pior seria de um empate, com o Internacional chegando a 53 pontos e do Flamengo com 55. Só para explicar um pouquinho sobre o empate do São Paulo contra o Criciúma, São Paulo não fez um bom jogo e tomou um primeiro gol ridículo. Numa falha do Rafael, que espalmou mal, a bola ficou ciceroneando, ficou num bate-rebate dentro da área e o Arboleda teve a chance de dar um bicão. Mas o Arboleda errou a bola e permitiu que o Viseu colocasse o Criciúma em vantagem. O mesmo Arboleda teve a chance de se redimir no segundo tempo, mas cabeceou para fora, uma bola perfeitamente cruzada pelo Rato. No finalzinho da partida, meio que aos trancos e barrancos, graças a uma finalização do Lisieiro, o São Paulo conseguiu chegar ao gol do empate, que pelo menos evitou mais uma derrota contra um time que briga na zona do rebaixamento. O que pode salvar o São Paulo de uma pré-Libertadores são os outros times. É que o São Paulo, mesmo em 6º lugar, teria a chance de ir para a fase de grupos da Libertadores se o Flamengo se sagrar campeão da Copa do Brasil e se o Botafogo se sagrar campeão da Libertadores. Dessa maneira, o Flamengo e o Botafogo abririam mais 2 vagas para a fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro, e aí o São Paulo só precisaria se manter no 6º lugar. O 7º colocado é o Bahia, adversário do São Paulo, na próxima rodada, jogo em Salvador. Hoje a distância do São Paulo para o Bahia é de 5 pontos, o Bahia tem um jogo a menos, porque ainda enfrenta o Vasco na segunda-feira, em São Januário. Quero te falar agora sobre Fernando Diniz, que pode sim ser demitido do Cruzeiro na próxima quarta-feira. Ninguém da diretoria do Cruzeiro vai admitir isso de forma pública, mas a avaliação do trabalho internamente é péssima. Nesse sábado, o Cruzeiro conheceu o 6º jogo sob o comando do Fernando Diniz sem vitórias. São 4 empates e 2 derrotas. Essa a mais acachapante, 3-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com uma observação. O Atlético Paranaense não vencia há 11 jogos no Campeonato Nacional. É bem verdade que o resultado foi muito condicionado pela expulsão do Rafa Silva, que com 3 segundos de jogo deu uma cotovelada na cara de um adversário e acabou recebendo um cartão vermelho. No vestiário, depois da partida, o Alexandre Matos afirmou que aplicou uma multa pesada ao Rafa Silva e ninguém sabe se ele ainda volta a jogar pelo Cruzeiro. Muita gente chegou a suspeitar dessa expulsão. Queria contar que a Sport Radar, que é uma empresa que monitora sites de apostas esportivas a partir de movimentações anormais de dinheiro em determinados lances, não encontrou nada suspeito em relação a apostas por conta de uma expulsão do Rafa Silva, tá? Depois da partida, também o Alexandre Matos culpou a antiga administração do Cruzeiro pela fase atual. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo contrário.
A administração antiga, com muito menos dinheiro, montou um time que fazia e dava mais orgulho do que esse atual, com vários reforços e uma série de tropeços. O Cruzeiro é o oitavo no Campeonato Brasileiro e, em caso de eliminação para o Lanús na próxima quarta-feira, jogo de volta das semifinais da Sul-Americana, pode ver Fernando Diniz ser demitido. Seria a constatação de que a contratação do Diniz para o lugar do Seabra não deu certo. O time empacou no Campeonato Brasileiro e cairia dessa maneira na Sul-Americana. Houve empate 1-1 contra o Lanús em casa. O Cruzeiro vai precisar vencer na Argentina ou empatar e levar a decisão para as penalidades. A conquista da Sul-Americana é fundamental para o Cruzeiro para que o time possa estar na Libertadores da América do próximo ano. Hora de falar sobre o Corinthians com um número assustador. O Timão vai gastar ao longo de 2024 300 milhões de reais apenas com juros da sua dívida. Você gasta tudo isso sem nem sequer alterar o pagamento da dívida. A dívida se mantém a mesma. Esse é apenas os juros que você tem de uma dívida de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Esses 300 milhões de reais se referem a débitos de financiamento da Arena, acordos trabalhistas, impostos e dívidas com fornecedores e bancos. Só para você entender, esses 300 milhões de reais correspondem a mais ou menos um quarto daquilo que o Corinthians estima arrecadar ao longo de toda a temporada, um número muito, mas muito ruim. A maior parte desses juros, desses 300 milhões, são por conta do financiamento do estádio. Até por isso, aquela campanha da vaquinha virtual que a Gaviões da Fiel está lançando é super importante. Corinthians que já havia desembolsado com juros da dívida 199 milhões de reais até o mês de agosto. Só a título de comparação, no ano passado, com os juros da dívida, Corinthians desembolsou 225 milhões. Isso vai ser ainda maior, com 300 milhões de reais na atual temporada. Dívida atual, já contei, 2 bilhões e 300 milhões de reais, sendo 710 milhões com o estádio. Capacidade de arrecadação do Corinthians nessa temporada deve ficar em 935 milhões de reais. Para completar, outra péssima notícia, os resultados da rodada desse sábado do Campeonato Brasileiro jogaram o Corinthians para o 18º e antepenúltimo lugar no Campeonato Nacional, só à frente de Cuiabá e Atlético Goianiense. Tudo porque Vitória e Atlético Paranaense venceram. Importante contar também que o Grêmio foi outro a vencer, mas Fluminense, Bragantino e Juventude perderam. Dessa maneira, se o Corinthians vencer o Cuiabá, na segunda-feira em Cuiabá, o Timão deixa a zona do rebaixamento. Corinthians, que hoje tem 32 pontos, iria para 35 e pularia para o 15º lugar, à frente do Atlético Paranaense em 16º, do Bragantino em 17º e do Juventude em 18º. O jogo de segunda-feira é absolutamente decisivo. Qualquer resultado que não uma vitória vai causar enorme pressão no Timão. Preciso fechar o vídeo para repercutir a entrevista importante que Leila Pereira concedeu ao jornal O Globo. A presidente do Palmeiras, que está em campanha para tentar a reeleição e tem dado entrevista para uma série de veículos de comunicação, afirmou que Gabigol não será contratado pelo Palmeiras, com uma observação importante. Na metade do ano, Gabigol tinha tudo acertado para virar jogador do Palmeiras. Isso só não aconteceu porque o Dudu não topou jogar no Flamengo. Dudu e Gabigol seriam trocados. O Gabigol assinaria em definitivo com o Palmeiras, o Dudu assinaria em definitivo com o Flamengo. O atacante do Palmeiras recuou na última hora e o acordo caiu. Declaração da Leila ao jornal O Globo foi o seguinte, abre aspas, vou falar bem claramente, Gabigol não vem, é um grande jogador, mas não vem para o Palmeiras, só para não criar especulações, fecha aspas. Um pouquinho antes ela já tinha assegurado que o Gabriel Jesus também estava descartado, frase da Leila sobre o assunto, entramos em contato com o Arsenal e a resposta foi, não tem condição nenhuma, não vamos negociar o atleta. Nessa mesma entrevista, a Leila Pereira também pôs um ponto final à parceria de Crefisa e Fã com o Palmeiras, afirmando que as duas empresas não terão seus contratos de renovação de patrocínio para o próximo ano. Ela também admitiu nessa entrevista que uma Bet tem negociações avançadas para assumir o patrocínio Master. Já contei para vocês que será Sporting Bet, 115 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais em bônus. Sobre Gabigol, a desistência passa muito pela fase ruim do Gabigol nesse momento com a camisa do Flamengo, mesmo levando em consideração que o Gabigol voltou a marcar depois de 3 meses na vitória por 4-2 contra o Juventude. A percepção no Palmeiras é de que a contratação do Gabigol custaria muito para pouco retorno. Mas não estou totalmente convencido de que, no frigir dos ovos, essa negociação está completamente descartada. Talvez seja mais cômodo para Leila dizer que não vem e mais para frente tentar qualquer negociação. Gabigol, cujo futuro está absolutamente incerto. No Flamengo, com o Rodrigo Dunch, candidato da situação, ele não fica. Com os opositores, ninguém sabe ao certo o que seria do atacante. Gabigol, que já admitiu a vontade de jogar no futebol europeu, resta saber se vai aparecer alguma proposta. Para completar sobre o Verdão, empate decepcionante contra o Fortaleza em casa.
Palmeiras chegou a ficar na frente 2 vezes, mas levou por 2 vezes um empate contra o Fortaleza e permitiu que o Botafogo abrisse 3 pontos de vantagem na tabela do Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!